Olá, eu sou Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Hoje nós estamos aqui no primeiro FAP Day aqui na Chip, junto com a equipe da LG, discutindo um tema bastante importante e um desafio para as organizações agora, ainda de uma forma mais incisiva, que é a construção de todo um processo de governança, né, de avaliação e análise dos fatores de risco psicossociais dentro do GRO, PGR, NR1 e NR17, não é isso, Dani? Eu estou aqui na mesa com a doutora Daniela, ergonomista. Obrigado aí por aceitar o convite de participar desse evento aqui na Chip, junto com o pessoal da LG e da FAP Online. Doutora Ana Esper, do grupo Metal Leve, Mali Metal Leve. Queria que vocês se apresentassem. E a Luciana Cavalcante, que a gente já tem uma história junto aqui, né, Lu? A gente já fez alguns trabalhos bacanas, que vem aqui representando agora a Pague Menos, aí, um dos maiores grupos aí farmacêuticos, né, de farmácias do país. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente conversar aqui, nosso bate-papo, de uma forma bem descontraída, contextualizando um pouco dos desafios que nós teremos aí com os fatores de risco psicossociais. Vai lá, Dani. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Daniela Dias, vovó, ergonomista, e é tão incrível ver o brilho no olho como o seu, né? De quem ainda está nessa lida e fala, bora, vai acontecer, porque a gente tem um desafio gigante e é uma paixão, né? Essa nobreza de você poder olhar para um posto de trabalho, para um trabalhador e, de fato, melhorar aquela situação. Então, a ergonomia, graças a Deus, está nessa demanda crescente, um reconhecimento, né, nacional, e que a gente possa realmente contribuir aqui nesse bate-papo, e vai ser muito bom. Eu sou Ana Paula, hoje eu estou como gerente regional de saúde da Mali, e é um prazer estar aqui com vocês e com essa turma. Eu acho que é muito importante ter esses encontros de pessoas que estão preocupadas em discutir sobre o assunto, até para a gente desmistificar um pouquinho o assunto, né? Então, quanto mais a gente tiver contribuição de cabeças diferentes, que pensam diferentes e até de posicionamentos diferentes, isso é um crescimento para todo mundo. Então, é um prazer estar aqui, eu agradeço, e acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. Sim. Bom, e meu nome é Luciana, atualmente eu estou como gerente de segurança, saúde e bem-estar na Pague Menos. E lá a gente também, né, estamos aí num processo de construção, né, de toda uma governança de saúde, segurança e bem-estar, e isso muito alinhado com essas novidades, né, e essas práticas que vão fazer parte cada vez mais do dia a dia da gente. Então, Legal. Muito bom estar aqui também. Obrigado, Lu. Eu queria começar por você, Dani. Eita! Vamos lá. Dani, eu queria... Eu tenho minha cola aqui, tudo bem, né? Pode ser, fica tranquila. Para conseguir enxergar. Fica tranquila, na verdade, assim, a gente vê muitas empresas se preocupando muitas vezes só com a questão do compliance, né? Sim. Se preocupando com o dia 26 de maio que está chegando. Sim. E que, de fato, passa a vigorar, né, essa análise dos fatores de risco psicossociais. Sempre fica a dúvida, né, de quem vai fazer essas avaliações, se é um ergonomista, se é um psicólogo, se é o médico do trabalho, se é o SESMIT, né, se é o RH. Então, assim, eu acho que para a gente começar a conversar sobre isso, né, eu queria que você trouxesse à luz para a gente, né, essa parte não só da legislação, né, mas de como a gente constrói um plano, né, que de fato a gente acredita aqui, a gente já conversou hoje no nosso evento durante o dia todo, a gente acredita que o modelo multidisciplinar é um modelo que de fato vai fortalecer as relações de trabalho, né, vai melhorar os indicadores da empresa. E aí eu queria que você trouxesse um pouco desse lado da ergonomia. Sim. E da história que o mundo, pelo menos aí a Europa já caminhou. Exatamente. Né? Então eu queria que você trouxesse um pouco disso para a gente, Dani. Eu replico aqui a fala dos meus orientadores, professores. A gente não pode deixar de entender, você tocou num assunto tão interessante, porque às vezes a gente tem um problema e a gente se esquiva. Não, é com você. Não, é com você.
Então, assumir essa postura de falar, bora encarar, tipo, eu não vou me fingir de morto, mas eu não posso atuar sozinha, né? É impossível. As áreas são multidisciplinares porque é uma demanda extremamente complexa, né? Então, o professor Hudson Couto, ele tem uma fala, ele define, né? Porque muitas vezes eu sou a pessoa que está lá na ponta com o trabalhador no chão de fábrica e a gente pergunta, já ouviu? Você sabe o que é ergonomia? Aí a pessoa, doutora, é cadeira, né? Então a ergonomia é mais do que o mobiliário. Então, quando a gente entende assim, o que é? A gente vem para alguns conceitos de base, né? E o Dr. Couto, ele fala a adaptação, né, do trabalho às pessoas para quê? Então, a gente falou 3 palavras, adaptação, trabalho, pessoas. Para quê que a gente faz isso, né? Para produzir bem, com conforto e segurança. Então, eu tenho um objetivo como ergonomista. E eu acho incrível, né? Eu não me apresentei. Meu sonho era ser auditora fiscal do trabalho. E iniciei a minha vida acadêmica eu sou de Brasília, fazendo economia. Então, eu ia ser economista, mas agora eu sou ergonomista. Tá tudo certo, é tudo sobre economia, né? No final das contas. Então, sim, a gente precisa entender que existem papéis distintos. Eu não vou invadir a área e a nobreza e toda a ciência que tem por trás do estudo de um psicólogo, como a doutora o Ellen falou na sessão anterior, porque eu preciso dela, né? Então, quando eu olho para os fatores individuais, que aquele documento precisa estar no prontuário individual daquele trabalhador, é ela que tem essa capacitação, essa ciência. Agora, quando eu vou para o PGR, eu preciso que um ergonomista, e a gente vai para a norma. O que a norma fala? Que bom que tem a norma, né, gente? Que vai realmente norteando a nossa conduta. Então, o que a NR1 fala sobre isso, né? O que a NR1 pontua para mim? Quais são, de fato, né, o que eu preciso mensurar? Porque esse burburinho, o Eduardo tem colocado nas sessões aqui desse podcast, muito bem colocado, que existe um caminho que já foi trilhado. A Europa está há anos na nossa frente, né? Então, eu não posso fingir que não existe esse avanço já acontecendo e me espelhar naquilo que já está funcionando. Então, é um momento da gente realmente continuar com esse brilho no olho, de se importar com o trabalhador, com a ponta. Eu costumo romantizar, né, a ergonomia, porque é gente, são pessoas. Então, se eu não tiver essa empatia, e muito mais do que a empatia, porque o conhecimento, ele vai trazer para a gente, quando você realmente tem um conhecimento, você traz humildade. E aí eu cito também, e honro aqui a minha orientadora, a professora Patrícia Rossafa, ela é diretora da Escola Ocra Brasiliana. Hoje, cientificamente, é a metodologia que tem um respaldo por trás. A gente não está, vamos inventar um checklist para esse público. Não, é um checklist validado. Então, sim, o Brasil, a gente está num momento muito especial, sabe? Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para que venha toda essa crescente e realmente aconteça. A cultura da ergonomia ela tem que ser uma crescente dentro das empresas. Como? A gente está, graças a Deus, nessa discussão, vamos nos ajudando, é um grupo incrível, né, de vários profissionais, e a gente precisa realmente uns dos outros para que, de fato, os valores dessa mensuração, porque é fácil medir, né, gente? Medir é fácil. Falei com sotaque de mineiro agora. Medir é fácil. E o que eu faço com isso? Né? E essa medição ela não pode ser camuflada. Então, por isso, eu costumo brincar. Vamos tentar... Eu sou da época do rádio que baixava assim, né? Vamos baixar o ruído, porque são muitas vozes agora. Então, vamos baixar o ruído de muitas vozes e vamos olhar para uma metodologia que está acontecendo. E aí eu queria que você puxasse isso, sim. Porque eu acho que hoje aqui nós tivemos contato com várias empresas e que a gente ouviu no nosso evento várias metodologias, várias iniciativas, né? Gente que já está bem adiantado com o projeto
mas efetivamente pode não ter tomado a melhor escolha, as melhores decisões, e a gente, conversando hoje com algumas empresas aqui, a gente percebeu isso. Então eu Sim. queria que você falasse um pouco disso, porque, vamos lá, o que a União Europeia fez foi efetivamente usar aí a metodologia do ErgoCheck pré-MAP. Sim. E aí eu queria que você trouxesse isso. Por que que é importante tomar a decisão inicial da ferramenta e não só da ferramenta? Depois a gente precisa, aí eu vou querer ouvir os outros também, sobre quais são os fatores de riscos psicossociais nas empresas que devem minimamente ser analisado, avaliado, como é que a gente vai fazer isso? Sim. Primeiro eu queria que você focasse nessa metodologia, porque eu também acredito nela, Dani. Sim. Então, e na doutora Patrícia, obrigado pela contribuição, a gente segue Sim. ela aí nas mídias digitais Sim. e sempre traz bastante conhecimento e ensinamento. O próximo nós vamos fazer junto com ela. Sim, ela e o pai dela, o professor Luiz Rossafo, eles são apaixonados. O olho deles brilham como família, eles trabalham como família. E a defesa é essa, é acreditar de que sim, né, é possível, existe, né, um caminho que já foi trilhado e eles sempre honram, né, a gente honra esse legado. Eu tenho um conhecimento, vários cientistas, a doutora Daniela Colombini, que é a professora, não sei se você conhecem, do método Ocra, ela está viva, ela esteve aqui, né? A gente fala está viva porque parece que o Ocra já é tão antigo. Né? E eles estiveram aqui para o lançamento do ErgoCheck da construção civil, que foi um evento incrível, né? Então existe, como que eu vou medir um ciclo? Imagina a construção civil, gente. Um ciclo é 1 ano, porque tem a sazonalidade. Então existe uma complexidade já trilhada, né? Então eu queria pontuar primeiro, antes da gente entrar na ferramenta, o que a NR1 de verdade, ela fala assim. Lá no 15314 fala: o gerenciamento dos riscos psicoocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e, agora é o grande lance, né, grifado, riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então a norma deixou aqui. Por favor, se eu tiver uma interpretação errada de português, vocês me corrijam, mas ela está mostrando que, incluindo os psicossociais, e lá no outro ponto ela ainda enfatiza que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. A NR17 é uma NR da ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a norma ela deixou claro que existe uma capacitação de um profissional da ergonomia, que também, graças a Deus, hoje na CBO foi incluído, né? Existe o ergonomista, que é contratado no CLT. Né? A gente atua com consultoria, PJ, mas hoje existe o reconhecimento desse profissional. E muitas empresas estão contratando. E, de verdade, eu acredito que tem muita gente boa que vai ajudar nessa demanda crescente. Eu tenho certeza que se for fazer um IBGE aí, já existem muitos ergonomistas capacitados. Então, qual é a ferramenta? Né, de novo, eu venho do universo da aviação, meu esposo é técnico em manutenção de aeronaves, e às vezes ele é o vovô, faz tudo. Então, se eu tenho uma caixa de ferramenta, o que eu vou usar aqui? Né? Então, na ergonomia, a gente está olhando para essa situação e a gente está abrindo essa caixa de ferramentas e eu vou escolher a mais adaptável, a perfeita, a científica. Por isso, e agora eu vou entrar, por isso que a gente escolheu, eu como uma profissional, né, levando esse paralelo do mecânico com uma caixa de ferramenta, eu não vou usar qualquer ferramenta, certo? Se eu tenho eu não sou mecânica, gente, mas se eu tenho um furo que é um X, eu não vou pegar aquela ferramenta, qual é o nome da chave? Eu não vou pegar aquela outra chave. Então, eu acredito de verdade que essa ferramenta é uma aposta de muita sabedoria da FAP Online, de olhar para isso com essa ferramenta que é apropriada. E sim, né, como já foi colocado aqui pelos outros colegas, a gente está numa fase de adaptação. A ergonomia fala sobre essa adaptação. Mas, de novo, né, não é chover no molhado. Vamos imitar o que é bom, né? Vamos imitar o que é bom, o que já está acontecendo e está funcionando. Então,
existe, como qualquer momento da história, da economia, os oportunistas, né? Ah, é essa ferramenta aqui, ok, mas e a validação dela? E eu acho que as empresas têm que ter esse cuidado. Hoje, Senão se vai eu... gastar 2 vezes. Exatamente. Né? Hoje, Porque se eu fosse... vai investir, não vai dar resultado, né? Hoje, para o nosso... ponto, Exatamente. né? Hoje, para o nosso time, eu vou contratar uma colega, ergonomista. Tá. É óbvio que eu vou falar assim, você tem uma certificação da Bergo? Porque hoje em dia a gente nem olha mais, você é um físio? Não. Você é um ergonomista certificado? E hoje, eu, Daniela, na minha consultoria também, né, na ESE Ergonomia, eu vou olhar, você tem, a gente chama de padrão ouro. Eu tenho essas ferramentas da Escola Ocra, você é capacitado com essas ferramentas? Então, ter esse nivelamento, ele é muito sadio. Sim. De falar assim, ela conhece, ela aplica já e funciona. Tá aqui os resultados, né? Doutora Ana, traz pra gente aqui, como é que no mundo da Mali, como é que vocês vêm enxergando isso, esse desafio que a gente tem pela frente, como é que foi esse evento hoje, se traz algumas reflexões para você, daquilo que vocês já vêm construindo, vocês estão muito preocupados, como é que vocês estão pensando em agir daqui para frente? Eu acho assim, tá todo mundo preocupado, né? E o que a gente passou hoje pelo dia de hoje, conversou bastante, e agora com a fala dela, é que a gente precisa estar atento de profissionais capacitados para ajudar nessa demanda. A gente precisa, talvez, desmistificar um pouquinho de que seja uma coisa, nossa, impossível, nós não vamos conseguir fazer. Nós vamos conseguir fazer sim. Estamos preparados? Não estamos. Quem não está preparado? O RH não está preparado, o EHS não está preparado, a área de saúde não está preparada, ninguém está preparado. Por quê? Porque é uma coisa nova e ok, é uma construção. Eu acho que agora é um momento de olhar para dentro de cada um, olhar para dentro da sua instituição, da sua empresa e ver o que já existe lá dentro que possa contribuir com o tema. Né? Então, a gente sabe dos pilares, né, dos riscos psicossociais, mas tem muita empresa que já faz alguma coisa. Então, um exemplo, uma demanda, por exemplo, de saúde. Eles falam, né? Para você diminuir o risco psicossocial, você cuida da saúde das suas pessoas, dos seus empregados? Vamos lá. Todo mundo tem que fazer um periódico. É obrigatório por lei. Faz bem feitinho, com cuidado, que você conversa com o colaborador, auxilia se ele tem algum problema de saúde. Você faz mais alguma coisa, mais algum programa de saúde? Por exemplo, a gente tem programa em algumas das nossas unidades para apoio do combate ao abuso de álcool e drogas ilícitas. Isso é bom para o empregado e é bom para a família. Né? Então, é algo de suporte. Programa de hipertensão, programa para gestante. Então, estou olhando para a saúde da pessoa como um todo. Isso é algo que algumas empresas já têm alguma coisa. Você olha para outro tema, por exemplo, a parte de salários, por exemplo. Tem uma política clara de salário? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero receber tanto, eu estou me sentindo discriminada, porque eu não ganho aqui o que eu gostaria de ganhar, o que eu acho que eu deveria ganhar. Não sou reconhecida. Não sou reconhecida. A política está clara. A política, por exemplo, de ganhar uma promoção. Eu nunca sou promovido aqui. A política está clara para a pessoa enxergar que existe uma política de promoção, porque aí não frustra a pessoa. Sim. Se a pessoa conhece aquilo, não Você está tem... querendo dizer, então, que um dos fatores psicossociais é a comunicação. É isso que o outro ponto é assim, então todo mundo precisa ser treinado, todo mundo precisa conhecer e saber. Não é um tema que ainda está claro. Então, assim, a gente olha para dentro da empresa, tem um monte de coisa. O que precisa fazer agora? Juntar esse pacotinho, conversar com todo mundo. Mesmo antes de se passar um questionário, a gente precisa conversar sobre o que está acontecendo com todo mundo. Com o líder, preparo de líder, mas preparo com o pessoal, com o trabalhador também. De falar para eles, olha, do que nós estamos falando? O que é risco psicossocial? De onde que ele pode surgir? Como que ele pode surgir? Então, antes mesmo de você já começar a tentar identificar se tem ou não tem todo um passo aqui para trás, de olhar para a gente, o que tem dentro, o que a gente já faz, as nossas políticas estão claras, a comunicação é efetiva. Eu tenho uma política por exemplo, de salários ou de promoção, mas as pessoas entenderam,
Porque ter só a comunicação também, você precisa ver se a pessoa entendeu. O óbvio sempre precisa ser dito, né, doutora? Exatamente. A organização do trabalho. Eu estou dando, eu estou conversando com eles, que, por exemplo, ele fica trabalhando ali, mas ele sabe que, por exemplo, ele pode sair para fazer xixi a hora que ele quiser. Porque às vezes tá claro isso para ele, que ele pode parar e fazer. Então, acho que tem um passo antes de a gente olhar tudo que acontece, que já faz, organizar de uma forma racional e ver como que vai fazer, elencar uma política razoável, né, uma política, e que não precisa, por enquanto, ser nada muito grande. Primeiro olha o que tem dentro. E quem não tem nada... Que é uma forma de integrar as áreas, né? Exatamente, eu exatamente. Trazer o RH para a mesa, eu consigo trazer a área de saúde, mas eu consigo trazer a liderança. Também consegue. Né? Eu consigo trazer muitos interlocutores aí para dentro dessa conversa. E aí eu começo a formatar uma cultura dentro da organização. Exatamente. Inclusive para saber, peraí, será que todo mundo na empresa sabe o que a área de segurança e saúde faz? Exatamente. Né? Será que todo mundo sabe o que o RH faz? Exatamente. Que tem avaliação 360, tem um one-on-one, que tem uma série de outros programas, né? Exatamente. Programa para gestante, diálogo anual, dependente químico. Exatamente. E tem o que ela falou agora que é importante. E quem não tem nada, sim, se apoie em algum profissional que possa suportá-los e orientar. Para quê? Para justamente não perder tempo e dinheiro. Para construir algo que seja sólido já para os próximos anos, né? Porque, assim, é importante que todos estejam envolvidos na empresa. Desde de cima até embaixo. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande de crescimento para a empresa, para todo mundo. O que eu vejo muitas vezes que a gente ainda está passando na fase da negação. E muita gente me pergunta assim, às vezes eu vou conversar com um CEO de empresa, ele fala, e se eu não fizer nada? Sim. Me perguntam isso. E se eu não fizer nada? Eu falei, quando você me faz essa pergunta, você já está perdendo muito. Já perdeu. Porque efetivamente ele já perdeu, queimou a largada. Ele já queimou, né? Porque assim, ele já perdeu no absenteísmo, ele já perdeu no presenteísmo. Isso. Provavelmente ele deve estar perdendo nos índices de FAP-RAT que ele está pagando sobre a folha. Certeza. Ele deve estar pagando a mais a sinistralidade da assistência médica, né? Sim. E aí, assim, se você não fizer nada, isso só vai aumentar. Né? E você sabe, doutor Eduardo, olhando para isso, hoje, né? Se já se caminha para esse entendimento de que eu empresa fui multado. Vamos hipoteticamente. O valor da minha multa é esse, porque às vezes a gente vai para os números e o empregador vai querer, onde eu perco menos, onde é menos, sabe? Só que eu acredito que o trabalho da auditoria fiscal, o trabalho do Ministério Público, eles caminham para esse lugar de falar assim, sua multa seria 50 mil, mas é o mesmo valor se você fizer a implementação ou o coergo ou mensurar. Tipo assim, para que não seja uma desvantagem você optar por pagar uma multa. Não, eu assumo a multa. Então, eu entendo de verdade que esse tipo de entendimento ele já está acontecendo. Para que não seja vantajoso pagar uma multa e deixar lá, não pode falar palavrão aqui, né? Mas deixar o trabalhador lá se machucando, se expondo. E trazendo essa reflexão, né, que você está falando, deixando o trabalhador, vamos dizer, desassistido. Exatamente. Né? O quanto a gente perde, né? E hoje a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes perde a imagem da empresa. Sim. Né? O que está em jogo é a imagem. Sim. Né? Hoje tudo nas mídias explodem, né? E isso é uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente fala de saúde mental. O Sorria, você está sendo filmado, agora é para todo lugar. Para as empresas também, tudo é jogado. Então, essa reflexão que a gente tem feito nesse dia, que foi incrível, é uma reflexão técnica com muito bom senso, porque as doutoras podem falar com muito mais propriedade do que eu. Em 1999, teve o boom das LERT-DOS. Hoje, o que a gente tem? O boom dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Então, de lá para cá, né? Sim. Quais foram as políticas adotadas em company, o que realmente foi feito, e a gente olha, anos se passaram. Eu trabalhei como bancária há alguns anos também. Trabalhei na Latam e eu fiquei afastada de digitar, né? E fui... Então, eu vi esse lado. Então, eu sei na pele o que é ficar afastado. E o seu chefe... Quando você volta, Dani? Então, ficar 10 meses afastado. E quando
você está afastado, infelizmente, o ser humano, ele tende para a lei do menor esforço. Como assim? É igual a gente que tem que ir para academia, né, gente? Quanto mais eu fico parado, mais eu quero ficar parado. É a lei do menor esforço. E então, o movimentar, o voltar ao trabalho, isso é uma outra pauta até que a gente já entra nessa questão do híbrido, né? Porque é muito sadio você sair de casa todos os dias. Ah, tem a opção, porque hoje nas companhias tem essa discussão, né? A gente vai ter que voltar para, em vez de ser todos os dias no home Presencial. office, a gente precisa estar na companhia. Então, por quê? Porque sim, a gente é um novo cenário que está descortinando. E com muito diálogo e bom senso, a gente vai ajudar o trabalhador, vai ajudar a companhia, porque a empresa, porque no final das contas a gente quer isso, a saúde do trabalhador, sim. E eu vou corrigir a minha fala aqui, porque senão depois os ergonomistas vão me ouvir. Eu falei que medir é fácil. Depende, né? Se eu for com palmos ou se eu tiver uma trena, mensurar com a ferramenta é fácil. Então a gente usa as ferramentas da escola Ocra, NARSH, Biocra, Ocra, o Ergotacos, que é uma ferramenta super sensível. Se existe um posto crítico, ela é a nossa prioridade. Temos que procurar aquilo que é o melhor cientificamente. Exatamente. Né? Vou aproveitar aqui. Luciana, conta pra gente aí um pouco. Eu acho que assim, você está num novo desafio agora. Você já veio desse mundo corporativo, já passou por algumas empresas, inclusive fazendo projetos aí de saúde mental. E aí eu queria que você contasse um pouco do teu desafio hoje e como que efetivamente essa alta administração da empresa apoiando esses programas, né, vai fortalecer ou vem fortalecendo a construção dessa cultura. Eu estive há pouco num evento com você, eu percebi o CEO da empresa apoiando, uma vice-presidente de recursos humanos apoiando um projeto, eu achei sensacional. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Joia. Perfeito. Eduardo, o apoio da alta administração, ele é fundamental no momento, principalmente quando a gente está estruturando toda a parte de governança. A gente aqui está falando sobre fator psicossocial, porque esse é um dos principais temas, né, que vem aí com relação ao NR1. Mas é interessante falar que os fatores psicossociais, eles não estão isolados dentro de uma estratégia de governança, de saúde e segurança do trabalho. Isso faz parte de um guarda-chuva maior, mais complexo, né, que a gente também precisa falar. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, ele é um pilar forte, estratégico ali dentro, mas ele precisa ter todo um amparo aqui, seja de sistemas, políticas, procedimentos, time capacitado, dados para gerenciar e ver como é o comportamento de saúde daquela população, um periódico bem feito. Então, é toda uma estrutura macro que vai ancorar melhor esse programa de saúde mental. Então, isso é muito importante falar, né? Quando você esteve conosco, nós estávamos falando sobre o nosso plano de 3 anos, né? Fizemos um plano macro de saúde, segurança e bem-estar para a empresa, muito bem ancorado ali com as nossas lideranças e trazendo muita clareza do que a gente acredita em relação à saúde e segurança para os próximos anos. Então, saúde integral é um pilar forte para a gente, por exemplo. Né? Que está conectado com um dos valores da companhia, que está conectado que é a Pague Menos. Exatamente, que a gente fala de saúde para os nossos clientes, né, também. Então, nos posicionamos como uma empresa de saúde. Então, a gente coloca, por exemplo, os fatores psicossociais ancorados nesse saúde integral. Falar de psicossocial, falar de saúde mental, é falar de tudo, é falar de como é que está a sua saúde física, de como é que está o seu sono, sua alimentação. O ser humano é inteiro, né, doutora? O ser humano é inteiro. Então, assim, é importante falar sobre estruturar bem programas e trazer ferramentas para medir os programas, mas é importante também a gente deixar claro que isso faz parte de um todo que cada vez mais as empresas precisam estar preparadas. Para hoje, por exemplo, a gente estar, pelo menos,
uma estrutura mínima ali preparada para dizer, ok, eu tenho dados, eu tenho informação, eu sei aqui o que a minha empresa enxerga como valor para a saúde e segurança, e agora eu tenho mais esse desafio de trabalhar com os fatores psicossociais. E que tudo bem. E que tudo bem, a gente já teve outros desafios atrás, já passamos por outras questões, e agora vamos pensar em relação aos fatores psicossociais, como medir melhor, como acompanhar melhor a saúde dos colaboradores, como eu entender quais são as minhas fragilidades como organização e também entender quais são as minhas fortalezas como organização. Toda empresa vai ter uma fraqueza e uma fortaleza, que a gente vai ter que mitigar as fraquezas e fortalecer as nossas fortalezas, né? E aí sim a gente está mais preparado para isso. Eu já te falei várias vezes que eu acho você uma das pessoas mais estrategistas para desenvolver programas estratégicos de governança, saúde e segurança. Você já me ouviu falar várias vezes isso. Já, obrigada pelo... E assim, o que eu achei mais sábio nesse projeto aí, que obrigado por estar junto com você nesse projeto, foi o nível de maturidade da gente conseguir olhar para dentro do SWOT da empresa, entender onde a empresa está e construir um projeto de 3 anos. Sim. Eu queria que você trouxesse um pouco à luz isso, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas querem uma receita para resolver o problema no dia 26 de maio de 2025. Exatamente. E aí essa maturidade de definir, a gente conversou muito sobre isso. Sim. Não, Eduardo, nós estamos aqui, nós vamos construir algo sólido, nós acreditamos nisso, nós vamos melhorar a saúde, a vida das pessoas, o ambiente de trabalho, né? Então, você chamou essa responsabilidade, eu queria que você contasse um pouco dessa história. Eu acho bárbaro isso. E muitas vezes, para fazer isso, a gente tem que olhar para o básico aqui, né? E fazer o básico bem feito. Isso que você falou é muito, muito verdade. As empresas hoje querem o band-aid. Tá? Tô ali com um ferimento, uma coisa, um negócio, qual o band-aid que eu vou colocar? O band-aid pode ser, vamos fornecer terapia para todo mundo. O band-aid vai ser fazer um questionário psicossocial. Dá um benefício. O band-aid vai ser dar um benefício. Ou então, não, vou fazer um treinamento para liderança. E aí eu tô olhando o problema e tô colocando ali os meus band-aids ali no problema. E aí, aqui é a chamada para, tá, mas espera aí. Isso aqui tem algo por trás. Exatamente. Né? Não é somente isso. Eu tenho que olhar para a organização, eu tenho que olhar para uma estratégia, eu tenho que ancorar isso em pilares um pouco mais sólidos, assim, para conseguir entender quais são as medidas que eu tenho que tomar e não os meus band-aids ali. E aquelas que serão mais urgentes ou menos urgentes, né? Isso, você pode elencar ali isso. para onde que eu preciso cuidar melhor primeiro. Não, e eu achei bárbaro, porque hoje nós estávamos aqui nesse evento, nós discutimos sobre a formatação desses grupos homogêneos de exposição, são as nossas orquiárias, né? Sim. Que a gente pensa aí nos locais, atividades semelhantes, locais de trabalho semelhantes, riscos semelhantes. Então, e que também leva em consideração aí os fatores psicossociais. Isso. E foi o primeiro ponto que a gente começou a revisitar, né? E aí a gente percebe que é o seguinte, a gente conseguiu definir a nossa amostragem, né? E a gente fez isso com cuidado, né? Sim. E a gente sabe que a boa parte das empresas vão precisar revisitar esses grupos homogêneos de exposição, porque muitas vezes eles foram construídos pensando em cargo. Né? Pensando em cargo, em incêndios de custo. Essa releitura, essa questão é o por trás disso. Isso. Então, é uma discussão um pouco mais profunda, né? E eu acho que é o alicerce. Eu acho que a gente está discutindo, que eu digo, o que eu vejo em mídia e tudo mais, é uma discussão que ela está muito na superfície ali. Está muito no questionário. Muito no questionário. O que você vai usar para medir? Né? Gente, você gosta do seu chefe? NPS de 0 a 10. Exatamente. Né? Esse modelo não vai dar certo. É uma coisa até que a gente estava conversando hoje mais cedo, a Ana trouxe assim, olha, tem muita coisa que a gente já mede, a gente já faz pesquisa de clima, a gente já faz a pesquisa do GPTW, a gente sente a temperatura da nossa população. Sim. Então é muito mais, beleza, qual a estratégia que eu vou ancorar isso aqui, o que eu de fato estou disposto a fazer com isso, do que a gente apenas ficar na discussão de uma ferramenta ou de uma fórmula mágica. Vai chegar um momento. Que vai chegar um momento, ainda, mas que talvez não é. E lá, quando a gente construiu lá o plano, né, a gente ancorou bastante dentro também da estratégia ESG, você falou sobre isso hoje pela manhã, nós trouxemos muito a questão do ambiental, né? Então, você trabalhar a segurança do seu ambiente, você ter de fato um ambiente seguro, um ambiente onde a gente consiga trazer para as pessoas a tranquilidade de estar ali trabalhando num local
correto em todos os aspectos, a gente trazer a questão do social, da saúde integral, né, do acesso à saúde, não só o acesso à terapia, mas o acesso à saúde de uma forma geral. Perfeito. Né? E também tivemos lá o nosso pilar de governança, né? Então, beleza, qual é a política que vai ancorar isso, né? Quais são os procedimentos que vão ancorar isso, como é que eu vou comunicar isso para a organização? Tá, o meu entendimento sobre saúde mental é esse, os valores que a empresa tem são estes. É aqui que a gente vai caminhar e aqui é a forma como a gente vai suportar os colaboradores. Então, isso precisa estar no radar de todo mundo na hora de eu colocar um programa de saúde mental na rua. É muito maior do que eu oferecer serviços para os colaboradores mais como um benefício. Né? Eu preciso, de fato, trazer uma estratégia muito clara, porque senão isso entra em descrédito. Exatamente. E esse é o problema. Né? Se você entra de qualquer forma, se você coloca ali um band-aid que você acha que vai tapar aquele teu buraco ali naquele momento, aquilo não vai trazer resultado. Eu não vou conseguir medir, eu não vou conseguir perceber se as pessoas estão melhores ou piores com o programa, eu não consigo fazer o ROI de nada que eu coloco, e aí em algum momento eu vou ser questionada com a liderança. Estou gastando tanto com isso, e a gente não está vendo retorno. Exatamente. Acho sua colocação é verdade. Quando você tira um peso, né, o seu trabalhador ali, ele tira esse peso de falar, eu vou trabalhar sem essa desconfiança. Né? Então, essa clareza da cultura dentro da organização, ela é maravilhosa. Quando a gente olha para os fatores, eu queria abrir só um pouquinho do que é a ferramenta, né, que de fato a gente ainda não entrou nela. Os fatores psicossociais, eles são mensurados, que a gente... é uma nomenclatura que todo mundo já sabe, é chover no molhado de novo, mas a análise, ela é o segundo passo. Né? Então, antigamente, tinha ET em todos os lugares, mas é o mesmo paralelo de você falar assim, eu faço um exame de sangue e eu tenho um lugar para comparar, né? Então, a minha preliminar, que é a avaliação ergonômica preliminar, e a avaliação de risco, de fatores de risco psicossociais, está dentro da EP. Então, o ErgoCheck pré-mapa, ela é uma avaliação 360 graus. E eu pego chaves e vou entrar por aqui. Não, eu não vou. Como assim? Então, o ErgoCheck, ele traz essa clareza de você comparar. Então, por exemplo, tem um fator que é postura, ou um fator que é o trabalhador no ErgoCheck. É uma análise que a gente faz, uma avaliação. O trabalhador, existem alguns critérios. Como um hemograma, eu vou ver se está dentro ou se está fora. Então, eu não vou fazer, trazendo para esse paralelo da saúde, né? Eu não vou fazer uma tomografia se eu tenho gases só. Eu vou tomar um remedinho. Eu não preciso gastar o dinheiro usando aquele equipamento caro da tomografia. Então, a análise ergonômica do trabalho ela é feita num segundo momento. Hoje, os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, a gente segue esse esquema. Eles estão no trabalho. Ponto. Eles são fatores ergonômicos, como a gente leu lá na NR. Ponto. Eles pertencem ao grupo homogêneo de exposição. Ponto. Eles são classificáveis em severidade e eles são classificáveis em probabilidade. Eu queria aproveitar essa sua colocação, que a gente chama também, não só os profissionais de SESMIT, mas de RH, ou então até de liderança, que provavelmente a gente vai precisar criar uma jornada de treinamento, de capacitação, de habilitação sobre a ferramenta. Porque o Christian perguntou hoje no nosso evento, e eu acho que a pergunta dele foi extremamente pertinente. Por quê? Como é que eu separo, né, esses fatores de risco psicossocial da vida pessoal da vida profissional? Aqui nós estamos falando da vida profissional. Sim. E aí a gente traz à luz que a ferramenta já foi moldada para isso. Exatamente. Para o mundo ocupacional. A gente não está olhando o indivíduo na vida pessoal dele. Né? Não que isso não nos interessa, né? Existem programas para isso, eu posso apoiar isso. Isso pode ser importante para a minha empresa? Sim, pode ser importante. Porque no final das contas, ele é o meu funcionário, ele é uma pessoa importante na minha empresa, cuidado, faz né? parte do cuidado. Exatamente. Mas isso não é o objeto principal
desse projeto nosso como empresa. Acho que desse projeto. Psicossocial, né? Social. Vamos ver a palavra. O social Ele é importante, mas ele não é modelador nesse momento. Mas ele é importante, a gente vai olhar para isso também. Sim. Mas eu acho que essa dúvida e essa pergunta que ele trouxe também é dúvida de muitos RHs, né? E eu, como engenheiro, posso dizer aqui, os engenheiros são muito céticos a isso ainda. Então, assim, um engenheiro de produção, né, um engenheiro de processo ou, né, um CEO de uma empresa, que normalmente a gente sabe, aí, a maior parte deles são engenheiros mesmo, Sim. entendeu? Administradores, muitas vezes são céticos a isso porque não tem contatos com isso, né? Mas hoje, depois de pandemia, eu acho dificilmente alguém não ter vivido algum fato, eu chamo alguma ocorrência que de fato trouxe um desafio para a vida pessoal. Eu acho que isso... De aspecto emocional. Se tem uma coisa que eu Sim. falo que a pandemia trouxe, é olhar... O isolamento. para essa sensibilidade Isso. do cuidado Morte. das pessoas. Sim. Eu digo Medo, assim, insegurança. Se você não viveu, A você finitude, conhece alguém muito próximo seu muito que próximo, viveu. exato. Sim. E eu Não tem acho como. assim, trouxe à tona, inclusive, eu acho que a pandemia trouxe à tona assim, ó, um problema de saúde e de segurança era do SESMIT. Mas quando vem a pandemia, que mexe, impacta no negócio como um todo, não é só mais do SESMIT, é do SESMIT, é do RH, é do diretor industrial, é do CFO, é do CEO da organização. Então, a gente, na verdade, a gente teve a percepção de que aquele problema, Sistêmico. ele é um problema sistêmico. Sim. Ele é um processo Sim. que ele impacta o negócio como um todo. Eu acho que esse foi um marco. Se tem uma única coisa que eu acho que foi positiva Da pandemia. da né? pandemia foi isso. Porque, de fato, faz ter um olhar diferente para as pessoas. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Lu, queria te ouvir. Não, e assim, da mesma forma que é uma questão, é um problema sistêmico, a solução, a prática também é sistêmica. Então, quando a gente medir, né, seja qual for a ferramenta que as empresas optem para fazer mensuração, mas quando eu medir, eu dali vou sair com todo um plano de ação que o SESMIT não vai resolver sozinho. Não. Sim. Né? Porque aí tem que ter investimento. E que o precisa médico, o querer fazer. engenheiro não vai resolver sozinho. Não Então, vai. precisa de investimento, precisa de participação do RH, precisa de participação das lideranças. Então, isso vai ser algo que mediu, ok. Como é que eu vou fazer toda essa comunicação? Olha, percebemos isso, Qual a leitura encontramos disso, esses né, doutor? achados. É isso aí. Essa aqui é a nossa leitura, de uma forma o mais próximo da realidade daquele público não técnico, que isso é importante. A gente, às vezes, precisa fazer a nossa tradução ali para ser compreendido ali pelas pessoas. Mas como é que eu vou fazer essa cadeia acontecer para que o plano de ação, de fato, seja sistêmico? Assim como o problema é sistêmico. Por isso que a gente é um time, né? Como que a gente não vai levar gol na ergonomia? Eu nem gosto Sim. de futebol, né? Mas é a linguagem que vem. Então, eu tenho... Quem é o goleiro, né? Então, até o engenheiro de produção, as pessoas que estão ali, porque às vezes você entra mapeia, faz a documentação, não existe laudo. O laudo é na parte jurídica, mas a gente traz os documentos, a EP, a ET, mapeamos, existe um comitê de ergonomia, a empresa está aqui, ó, linda, maravilhosa. E quando, às vezes, esse entendimento de que eu vou analisar ali, por exemplo, um processo, o engenheiro está aqui do meu lado, né? E eu faço uma cronoanálise de verdade dos tempos e modos ali daquela operação. Às vezes a gente mudando um equipamento, né? Um torno de lugar, você vê lá na frente como você ganha com isso. Sim, então, com certeza. esse olhar de falar assim, vamos juntos, é multidisciplinar de verdade. Sim. Não só para não levar gol nos fatores em relação à ergonomia, mas para avançar, para que a empresa crescer financeiramente, que eu estou falando. Porque uma empresa sadia financeiramente, eu, como mãe de família, ou como o meu esposo, eu não fico com aquela sensação de corda no pescoço. Cara, a empresa vai quebrar. Ai, meu Deus, e agora? Não. Então, é um ganha-ganha de verdade. Sim. Né? Quanto então, melhor for o negócio, melhor é para todo mundo. Exatamente. Né? Porque tem um papel e fica, social muito importante. Exatamente. E fica esse clima de... a gente está num lugar legal, né? Então, uma outra ação. Aplicar o Premapa, que é o que a gente está propondo, nessa amostra selecionada por atividade e por natureza de tarefa. Como que eu faço isso?
pelos fatores organizacionais das AIPs, né? E entrevistas. É assim que eu vou fazer isso. E qual o método? Método ErgoCheck. E mais 2 pontos. A minha ação, a severidade. Como que eu vou medir? Eu vou fazer o ErgoCheck e eu vou atender a ISO 45003. É isso. Como? E tem um semáforo de severidade. A ferramenta vai me dar claramente aquilo. Que é a NR1 de atrás lá, que é a matriz de perigos e Isso. riscos. Exatamente. Que ela funciona igual para tudo. Sim, Qualquer eu acho tipo que de esse é um risco, ponto bastante importante. Sim. É a mesma matriz. É a né? mesma matriz. E dentro disso que ela fala, eu gosto da priorização também. Que eu acho que um exemplo, né? Existe o risco de eu bater o carro indo embora para casa? Sim. Existe. Vou bater? Não vai, não. Vai depender de uma série de coisas. Então, assim, quando você faz esse preliminar, né? Essa avaliação preliminar, você vai conseguir olhar e ver, nossa, aqui é menos risco, aqui é mais. Então, por onde eu começo? Sim. Mas isso foi positivo na normativa, porque É. efetivamente eu defino aonde eu tenho que me aprofundar ou não. Porque você imagina Isso, se a empresa tivesse que fazer Mas não é isso uma que as análise ergonômica de trabalho de cada posto. Isso, e as Ia pessoas demorar quantos entendem anos para terminar, que, por exemplo, né? já precisam fazer alguma coisa para todas as áreas. Não, calma, Não. respira. Sim. Respira. Exato. Sim. Né? É legal. Por isso que nesse momento, assim, que a gente vê todo mundo querendo saber como fazer, como implementar, eu sou mais da gente observar, Isso. né? E traçar pequenos passos, que mesmo que sejam Firmes, pequenos, né? no momento sejam Sólidos. firmes, Exatamente. sólidos, né? Exatamente. E possam construir algo para frente. Arroz com feijão bem Sim. feito. Bem feito. quentinho. Aí depois esse arroz com feijão ele vira ele Sim. dá uma gourmetizada, Sim, sim. depois ele vira um risotinho, né? Sim. Mas começar Esse Começar momento ele é no muito básico. oportuno. Por Tá. quê? Porque tem o rigor da lei. Então a gente vai aproveitar isso e dar esses pequenos passos. A gente precisa, né? Bom, a conversa tá muito legal, mas a gente vai precisar encerrar aqui e eu gostaria que vocês fizessem aqui as considerações finais. Quer começar, Dani? Fazendo as... Eu comecei naquela Ah, hora. então vai lá, Lu. Vamos lá, Lu? Faz Tá as joia. considerações finais aí. tá. Esse é só o primeiro de alguns que vamos Sim, fazer juntos. vamos sim. Com certeza, tá só começando. Eu queria agradecer, né, estar aqui, a possibilidade de estar aqui nessa discussão desde o momento pela manhã. Então, obrigada, né, a todos aí pelo convite, foi muito bacana. É sempre bacana discutir esse tema. E com relação o que as empresas talvez estejam que nos vejam aqui, perguntam o que a gente vai fazer para começar, né? Então, assim, comece observando o que você já tem dentro de casa, observando práticas que você já tem ali dentro de casa, aprofundando para conhecer bastante como é que é a dinâmica de trabalho daquela organização, né? E daí você já vai ter talvez um norte de por onde começar ou aquilo que é mais importante fazer nesse momento, né? Então, para empresas que já estão um pouco mais estruturadas, não vai ser fácil, mas vai ser um pouco mais tranquilo essa jornada, porque se você já tem um modelo de governança bem estruturado, você tem algo para ancorar, você tem dados, você tem informação, você tem aqui algo que te ajuda a ter algumas respostas, isso vai ajudar você a traçar o seu plano. Mas, independente do estágio, né, com bem estruturado ou não estruturado, dê pequenos passos, passos que sejam sólidos, passos que vão aí construir a tua escadinha para que no futuro a gente tenha empresas que, de fato, tenham estruturado programas de saúde mental que tenham feito diferença na vida das pessoas. Porque é aí onde a gente quer chegar, né? Se as pessoas estiverem melhores, estiverem mais saudáveis, estiverem mais felizes, com mais bem-estar dentro daquela empresa, com certeza o resultado vem muito maior. Então, elas vão produzir mais, elas vão ser profissionais mais efetivos e a empresa, com certeza, vai colher muitos frutos desse trabalho. Doutora Ana. Obrigado, Lu. Também queria agradecer essa conversa, esse bate-papo, ainda mais com Foi muito bom. uma turma tão gostosa, tão boa de conversar. Acho que a Lu praticamente falou bastante coisa e falou os pontos fundamentais de uma mensagem final. Eu só complementaria que, assim, esse olhar para dentro, mas conversar com as pessoas sobre o tema. Porque se não trouxer o assunto para conversar com a turma e treinamentos e falar mesmo sobre o tema, pode ser que na hora que você vá olhar para as ferramentas, você tenha impressões
inadequadas, errôneas do que você está enxergando ali dentro, né? Então, vamos conversar, vamos entender, vamos deixar que as pessoas saibam o que, que é, por que está aí, né? Vamos conversar sobre o tema, trazer um pouco dos aspectos que influenciam vida pessoal com a vida profissional. Eu acho que isso é importante, isso trata também lá desse equilíbrio, né? Então tem que conversar com as pessoas para que também, quando elas forem participar, sejam elas líderes ou os trabalhadores, que elas entendam e construam também, seja construtivo. Consigam contribuir. Né? De contribuição. Então, acho que além de tudo o que a Lu falou, acho que a comunicação. Acho que fica uma palavra de uma comunicação efetiva dentro das empresas. Eu queria só fazer uma contribuição na tua fala que eu acho bem bacana, é que muitas vezes, principalmente para as empresas que ainda estão nos ouvindo aqui, que ainda tem um processo de negação, talvez levantar os indicadores de saúde e segurança, como absenteísmo, presenteísmo, afastamento na previdência, índice de FAP e RAT, né? Uma série de coisas nesse sentido, ou mesmo processo de fiscalização, fechamento de TAC, né? Essas coisas todas são indicadores bastante importantes, muitas vezes, para convencer a alta gestão da organização, né, a ter um olhar forte para isso, porque isso já está impactando o resultado dos negócios. Então, acho que é um pouco, fica a dica. E quando olhar para esses dados, não olhar somente para o CDF, tá todo mundo procurando qual é o percentual que eu tenho, não olhar para a saúde como um todo. Sim. Né? Porque às vezes o adoecimento emocional, ele tem um reflexo físico, e teu colaborador está adoecendo e não é na CDF que você vai encontrar a resposta. Às vezes é a gastrite, às vezes a enxaqueca, né? A hipertensão. A hipertensão, diabetes, e assim vai. Legal. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Eu vou deixar 2 reflexões, né? Antigas. Em 1676, o Newton mandou um trecho da carta para o amigo Robert e ele falou assim: se eu vi mais longe, foi por estar em ombros de gigantes. Então, e hoje, a outra fala também bem antiga, quem são esses gigantes hoje para a gente, né? Para a ergonomia científica? É a Escola Ocra Brasiliana, é IPM International School, é um pessoal que já está há anos na nossa frente. Então, o Dr. Luigi, em 1910, falou: quem está doente é o trabalho, o local de trabalho, né? E deve ser adaptado, olhado, entendido, para que o homem não sofra as consequências desse lugar, né, que adoece. Então, se a gente pode olhar para o local de trabalho e falar assim, cara, esse posto, ele traz muito problema. Por isso que é muito importante a gente olhar para epidemiologia, conversar com enfermeiro do trabalho, médicos, o jurídico. Então, é uma discussão que a gente vai crescendo junto. E eu parabenizo aqui toda a equipe, o pessoal da FAP, foi de verdade um prazer. Obrigado. Obrigado, gente. Então, vou encerrar aqui. Obrigado por vocês que ficaram nos ouvindo. Foi ótimo esse bate-papo, aprendi bastante. Estamos juntos e logo estaremos fazendo aí o dia 2 desse evento. Por favor. Obrigado. Precisa. Muito bom.